Bom, então, vamos dar início à nossa escola dominical nesse dia, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. E vamos lá, então, JP, 20, versículo 1. Ok. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confrontado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Legal. Então, esse primeiro versículo está fazendo uma ligação com o final do capítulo 19, que foi aquele tumulto que Demétrio, né, que era um artífice, que construía os nichos de Diana, acabou tumultuando a cidade contra Paulo, né, e contra os discípulos também, né, e houve uma perseguição grande, bastante tumulto, e é nesse cessado esse tumulto, que é o primeiro versículo do capítulo 20, Paulo chama os discípulos para se despedir e ele volta para a Macedônia, partiu para a Macedônia. Veja Atos 19, 22, está bem aqui do lado. Lembra, diz assim: tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, ele já havia mandado Timóteo e Erasto, vamos dizer, na frente, eles foram lá para a Macedônia, e Paulo foi atrás deles, né? Então, agora, versículo 2 e 3, Paulo e Diogo. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria. Determinou voltar para a Macedônia. Ok. Ele havia atravessado aquelas terras da Macedônia, lembrando que é Filipo, Tessalônica, Bereia, né? A própria Atenas e Corinto, que era a capital, a cidade mais importante, né? E nesse versículo 3, ele diz assim: se demorou 3 meses, provavelmente um período de inverno, segundo os comentaristas, era um período de inverno, e foi nesses 3 meses que ele escreveu a carta aos Romanos. Então, o que nós temos na nossa Bíblia, escrito aos Romanos, foi escrito nesses 3 meses que ele estava atravessando as terras ali da Grécia, em período provavelmente de inverno, né? Veja lá também nesse versículo 3 que havia uma conspiração por parte dos judeus. Para variar, tinha uma conspiração contra ele. E qual era a possível estratégia que os judeus queriam fazer? Eles queriam acabar com a vida de Paulo, né? Então, se ele tivesse embarcado no navio, e naquele período era um período que antecedia as festas judaicas, muitos viajavam em direção a Jerusalém. Então, se eles conseguissem embarcar num navio junto com Paulo, Paulo correria um sério risco de vida. Então, o que ele faz, ele resolve voltar por terra no caminho inverso ao trajeto que era esperado dele ir direto para Jerusalém, pegar um navio e ir para Jerusalém, né? Então, vamos lá. Versículo 4, Fábio. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tiquico e Trófimo da Ásia. Pode ler os 5 também. Estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Ok, eu vou colocar um mapa aqui na tela. Deixa eu compartilhar aqui, vamos ver. Paulo, ele está aqui em Éfeso, ok? Onde aconteceu aquele tumulto, toda aquela confusão, ele estava em Éfeso. Ele decidiu ir para Macedônia, que é aqui, ó, né? E ele já havia mandado Timóteo e Erasto à frente para Macedônia, e Paulo seguiu em direção à Macedônia nessas cidades.
Bom, ele fala que algumas pessoas ele nominou, né, no versículo 4, que o acompanharam até a Ásia. A Ásia é aqui, ó, onde está Éfeso e tudo. Então, é como se fosse uma viagem de ida e volta, né? E ele comenta alguns nomes. O que chama a atenção é que Tito é um dos grandes colaboradores de Paulo e ele não é citado no livro de Atos. É uma curiosidade que até os estudiosos tentam desvendar, porque que em nenhum lugar do livro de Atos Tito é mencionado, embora ele seja bastante comentado nas cartas de Paulo. Ele é comentado em Coríntios, ele é comentado na própria carta para Timóteo. Ele tem uma carta, inclusive, escrita para ele, que é Tito, né? Ele era grego, lá em Gálatas 2, eu acho que é 2:4, ele diz que Tito, sendo grego, né? E ele é um discípulo de Paulo, mas não se sabe em qual ponto das 3 viagens, nós estamos terminando a 3ª viagem de Paulo, onde que houve um desencontro. O que a gente sabe através da carta aos Coríntios, que ele havia marcado um encontro com Tito aqui em Troade. Só que Tito não apareceu e ele ficou bastante preocupado com esse, vamos dizer, esse sumiço de Tito, né? E ele foi atrás, só acabou descansando quando realmente ele encontrou Tito, ele estava bem, né? E Tito acaba sendo importante também no ministério de Paulo. Ele é uma das pessoas que vai levar ofertas das igrejas aqui da Macedônia para a igreja de Jerusalém, né? Então, algumas pessoas são citadas, né? Algumas de Sópatro de Bereia, Aristarco e Secundo de Tessalônica, que fica aqui, Tessalônica. Bereia é aqui do lado. Caio de Derbe e Timóteo é de Listra. Lembra, Timóteo, Derbe, que era a última cidade da primeira viagem missionária, e Listra também, né? E na segunda viagem missionária, como ele veio pela terra, Derbe acabou sendo a primeira cidade, depois Listra. E aí o Tíquico e Trófimo, eles são da Ásia, ou seja, dessa região aqui, ó, de Éfeso. O Trófimo, nós temos certeza que é de Éfeso, e se você abrir aí em Atos 21:29, diz assim: pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Então, a gente tem essa informação de que Trófimo ele era da cidade de Éfeso. E Tíquico é citado lá na carta de Efésios, Efésios 6:21, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vou-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. Então, provavelmente, tanto Tíquico como Trófimo sejam de Éfeso. Com certeza, Trófimo era, né? E ele, no versículo 5, ele fala assim: esses nos precederam, esperando-nos em Troade. O que os comentaristas consideram é que provavelmente esses 2 últimos, tá? Que é o Tíquico e o Trófimo, que eles são da Ásia. Então, como eles já eram da Ásia, eles foram à frente para Troade, né? E estavam preparando o que era necessário para a equipe, quando chegasse, né, tivesse as condições de continuar a viagem e o ministério deles. Tá bem? Versículo 6, Rodrigo. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. Tá, então ele fala assim, olha, depois dos pães asmos, que já estavam já nas festas judaicas, navegamos de Filipos, onde eles estão? Filipos, tá?
E em 5 dias fomos ter com ele naquele porto que é Troade. Abre a sua Bíblia em Atos 16, 11. Só para a gente ter é só um detalhe aí. Ó. Tendo, pois, navegado de Troade, né? Então Paulo está lá em Filipos, né? Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, a primeira do distrito. Então, olha aqui, ó, eles fizeram a Samotrácia, essa ilhazinha aqui, ó, né? Eles fizeram essa viagem de ida em apenas 2 dias, mas a viagem de volta de Filipos para Troade agora levou 5 dias, a mesma viagem, né? Porque nesse período que eles estavam fazendo essas viagens, os ventos eram contrários. Então, as viagens no sentido oposto agora, todas elas vão ser bastante demoradas. E tudo que a gente vê aqui no capítulo 20, realmente as viagens de navio ou via marítima, elas são bastante, às vezes, até penosas, né? Mas era uma época difícil de viajar assim. Vamos lá, então, agora, Paulo em Troade, versículo 7. Agora eu estou sem a minha... Eu vou tirar o mapa da tela, se precisar a gente volta, tá bem? Faz assim, a Natália lê o 7 e a Bárbara o 8. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. 8. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Tá. Aqui nesse versículo 7, e apesar de ser um versículo aparentemente simples, né? No primeiro dia da semana, entende-se que é domingo, estando nós reunidos aí, o Lucas já traz ele presente na equipe, né? Durante um tempo ele ficou afastado do grupo e os comentaristas dizem que ele havia permanecido em Filipos, ele ficou um tempo em Filipos e foi nesse tempo que Lucas ficou em Filipos que ele escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e também o próprio livro de Atos, que depois ele vai acabar terminando, mas ele já havia começado a escrever nesse período que ele ficou lá em Filipos. E agora Lucas ele está contido na narrativa, né, quando ele diz nós reunidos com o fim de partir o pão, no sentido de que eles praticavam a Santa Ceia, e aí Paulo já tinha a intenção de seguir viagem no dia seguinte, mas o discurso dele se prolongou até a meia-noite. A confusão que os comentaristas levantam, e é um negócio meio... questão, não sei nem se vale muito a pena a gente discutir, mas é isso aqui. Ó. Quando ele fala no primeiro dia da semana, e eles estavam à tarde, ele era o domingo, né, no calendário judaico ou no calendário romano, né, pelo horário romano. Porque se fosse pelo horário judaico, seria sábado à tarde. Sábado depois das 6 já era domingo. Né? Só que a todas as narrativas de Lucas, ele acompanha o modo romano das horas. Então, a gente pode ver, por exemplo, lá em Atos, acho que é capítulo 3. Deixa eu ver aqui. Ele fala assim, sendo a hora sexta, a hora nona. Isso daí é considerando que o dia começa às 6 da manhã. Né? Atos 3:1. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Então, começando o dia às 6 horas da manhã. E esse é o horário, vamos dizer, é a forma romana. E a forma judaica é às 6 da tarde. Né? O dia começa às 6 da tarde. Por isso que os comentaristas levantam essa questão, que eu acho que a gente não precisa perder muito tempo com isso. O que provavelmente é que eles, no domingo à tarde, eles se reuniram e
a pregação de Paulo se estendeu até meia-noite. E eles dizem que isso era comum, né? Hoje em dia, às vezes, se a gente tiver um culto aí de 1 hora, o pessoal já está impaciente, né? E lá eram cultos de várias horas. E agora vai acontecer um incidente que... Quem que vai ler agora? Pode deixar os Renato. microfones destravados, se vocês quiserem. Renato, só fazer uma observação, tá? Pode falar. Eu olhei no original, a expressão que está é Yom Rishon, é o primeiro dia, está apontando para o calendário judaico. Então, é o final do Shabat e o começo do domingo. Tá, então é por isso que foi até a meia-noite, porque acabou o Shabat, às 6h15, eles foram até a meia-noite. Tá, já era domingo para os judeus. Era domingo, né? Porque já acaba o Shabat 6h15, depende muito, né, daquela questão lá que a gente falou ontem, né? Se o acendimento da vela foi na sexta-feira nas 6h15, 6h30, né? Mas mais ou menos é pôr do sol mesmo. Tá. Então foi quase, pegando esse gancho aí, eles estavam conversando de 5h30 a 6 horas, né? Duração, isso. Né? A duração... É que assim, tem isso até dentro do judaísmo, tá? Por exemplo, acaba o Shabat de 6h15, aí tem o que eles chamam de shiur. Shiur é como se fosse uma aula, entendeu? E assim, normalmente os rabinos ficam com o pessoal conversando, né? Até se despedir, né? Acho que até judeu tem um meio hábito de brasileiro, nunca sabe a hora de se despedir, né? Porque fica constantemente lá na sinagoga. Então, acredito que seja por isso mesmo. Tá. É um hábito que eles têm. Então, eles ficaram entre 5 e 6 horas reunidos, né? Paulo explanando a palavra, e aí vai acontecer um incidente aqui, ó. Veja lá o versículo 9, JP. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Então, eles estavam reunidos e alguns comentaristas afirmam que o versículo 8, que fala das lâmpadas, né? Na nossa versão é lâmpada, a Bárbara leu uma outra expressão. Acho que ela leu candeia. Havia muitas candeias no piso. Né? Então, alguns comentaristas chegam a levantar a hipótese de que a queima do óleo nessas lamparinas ou tochas, né, haviam provocado uma sedação no Eutico. Só que é um comentário meio furado, primeiro porque o Eutico estava na janela. Se alguém estava com falta de ar, ele é o que estava menos, né? E quem estava lá dentro da sala, então, já teria desmaiado, se fosse isso, né? Mas, na verdade, era o cansaço mesmo realmente dominou. E quem tinha passado a noite anterior na internet, o Vital deu pânico. Né? E ele realmente desabou lá de cima, do 3º andar, né? É até eu acho até curioso, né? Já naquela época, a engenharia de construir mais de 3 andares, né? É uma coisa bastante interessante, e os romanos dominavam isso, com certeza, no Coliseu e tudo mais, em outras obras, né? Mas eles estavam no 3º andar e o rapaz, né, um jovem, essa expressão um jovem era alguém entre 8 e 14 anos, tá? Era enquadrado nessa fase jovem. Então, provavelmente um rapaz, talvez na faixa aí dos seus de 14 anos, né? Ele caiu lá da janela e foi dado como morto. Como Lucas é médico, ele confirma que realmente a situação ali chegou a óbito, né? Alguns comentaristas chegam a falar não, ele não morreu, ele só desmaiou, mas não é isso não. Lá no original, inclusive, foi dado como morto, né? E aí, vamos lá, versículo 10, Paula. Sou eu. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Tá. O que a gente entende nesse versículo 10 é que, quando ele fala
não vos perturbeis que a vida nele está, depois de Paulo ter ministrado sobre o corpo, né, do Eutico. E ele realmente, Deus operou um milagre aqui através de Paulo, e esse milagre ele também é um paralelo com o milagre de Pedro. Lembra quando Pedro ressuscitou Dorcas, nos capítulos anteriores que a gente viu? Todo o livro de Atos existe um paralelo entre Pedro e Paulo. Tudo o que acontece com Pedro também acontece com Paulo. E aqui, nesse momento, é tratado essa ressurreição de Eutico, né? Versículo 11, Diogo. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Ok. Pode ler o 12 também. Então, conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então, vamos lá. Ó, aí, passado aquele susto, subiu, acordou todo mundo, né? Subiram, né? E aí sim eles tiveram a ceia. Paulo ainda continuou até raiar do dia, né? Então, passou o sono de todo mundo, né? E o negócio foi até o amanhecer. Então, a gente entende que era um tempo intenso de comunhão, né? Paulo ele já tinha esse sentimento de que era a última vez que eles estavam se reunindo, né? Não fica claro na Bíblia como que ele foi alertado, mas Paulo tinha algumas visões do próprio Senhor Jesus com ele, né? Ele tinha visões, e também junto com ele havia profetas. E nós vamos ver nos próximos capítulos que um deles é Ágabo, que vai profetizar algumas coisas que iriam acontecer a Paulo lá em Jerusalém. Então, de alguma forma, no coração de Paulo, ele já estava se despedindo, e ele quis ficar intensamente com eles o máximo que ele pôde, né? Então, praticamente, aí eles ficaram em torno de 10 a 12 horas reunidos, falando, pregando, exortando, né? E foi um tempo bastante gratificante para essa igreja, para a edificação daquelas pessoas, né? E aí, eu vou ter que voltar o mapa lá na tela, para a gente continuar. Eu só queria fazer um comentário. Pode ir aqui. falando, vai falando. É o seguinte, é impressionante como lá no último versículo, eu acho, de Marcos, eu não lembro bem, mas a Bíblia diz que que o Senhor cooperava com os discípulos na evangelização, cooperava com os discípulos na ministração e abrindo o entendimento das pessoas para o Evangelho. Essa situação em Troade, às vezes a gente questiona, né? Alguns estudiosos questionam, foi, não foi, era lâmpada, era intoxicação, morreu, não morreu, ressuscitou. Bom, na verdade, é que o Espírito Santo de Deus, ele trabalha em prol daqueles que nele confiam. E nessa situação aqui, como tantas outras situações, Deus vai usar na sua vida, na minha vida, no nosso dia a dia, situações que vai acordar a nossa vida espiritual. Não existia muitas ressurreições, nem todos eram curados, mas à medida que havia uma necessidade, o Espírito Santo agia, como hoje. Na nossa vida, quantos milagres a gente tem experimentado, né? Dentro de casa, fora de casa, na família, nós temos experimentado milagres. E esses milagres, essas situações, são alertas do Senhor. É a fala de Deus individualmente ao nosso coração. Nós precisamos entender que Deus é um Deus unipessoal. Ele é um Deus que fala ao nosso coração, à nossa vida. E as coisas que acontecem
é tão interessante que tem coisas que abalam uns e não abalam outros. Tem coisas que acordam uns e outros não. Por quê? Porque Deus está falando individualmente a cada coração. Em Troade havia uma situação em que todos precisavam experimentar. E esse experimento, ele vem até nós hoje, dessa situação. E isso mostra que Deus é um Deus unipessoal. Então, às vezes a gente duvida. Deus fala com você, mas você diz, ai, será que foi? Será que não foi? Foi. Deus falou, Deus direcionou, Deus chamou, Deus mexeu, Deus permitiu. Às vezes você pode estar até questionando, por que Deus permitiu que eu voltasse para Brasília, no caso de JP? Por causa dessa pandemia, né? Por quê? Ele tem um propósito. Então, a gente precisa entender que Deus está governando as coisas em prol de nós mesmos. Então, era isso que eu gostaria de colocar. Tá bem. Vocês estão vendo o mapa na tela? Versículo 13. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim, ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Então, olha só, eles estavam aqui em Troade, tá? Eles sem Paulo, Paulo resolveu ir por terra, ó, de Troade para Assos. Assos é aqui, é outro porto, né? Eles pegaram um navio para dar essa volta aqui e chegar aqui em Assos. Demorou mais de navio do que Paulo vindo por terra, né? Tamanha era a dificuldade naqueles meses, né? A navegação nesse sentido aqui, sentido sul, era bastante dificultosa. Então, eles pegaram um navio em Troade, sentido Assos, né? Enquanto isso, Paulo ficou mais um tempo em Troade, se despedindo deles, e veio por terra e encontrar com eles aqui em Assos. Tá bem? 14. Fábio. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-lo a bordo e fomos a Mitilene. Mitilene. Então, encontraram com ele aqui em Assos e atravessaram para Mitilene, que é uma ilha, né? E essa Mitilene realmente é a cidade principal dessa ilha. 15, Bárbara. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Então, ó, eles saíram aqui de Mitilene, passaram em Quios, que é essa ilha aqui, e chegaram em Samos. No dia imediato, tocamos em Samos. E um dia depois, chegamos em Mileto. Aí, Mileto é aqui embaixo, ó, né? Tem um filósofo famoso lá de Mileto, né? Tales de Mileto. Então, assim, ó, eles saíram, fizeram esse caminho, chegaram em Samos, e de Samos vieram para Mileto. Paulo, ele havia decidido não aportar em Éfeso. 16, que agora, Rodrigo. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. Legal. Muito provavelmente, Paulo estava evitando Éfeso porque houve aquele grande tumulto na cidade de Éfeso com o artífice Demétrio, né? A confusão foi bastante grande e provavelmente ele estava querendo evitar aportar pela terceira vez, né, em Éfeso. E aí eles vão direto para Mileto e ele manda chamar os presbíteros. Vamos lá, então, agora 17. Quem que é o próximo agora? Estou sem ar. Pode ser Paulo. Eu não pulei ninguém. O Diogo. 17 e... Por enquanto, só 17. Ok. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Tá.
só para a gente, só chamando a atenção aqui no mapa, Mileto e Éfeso não era muito distante uma cidade da outra, né? Talvez aqui em torno de 60, 70 quilômetros de distância. Tá? E aí ele manda chamar apenas os presbíteros, sem envolver os discípulos. Versículo 18, Diogo. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Quando ele fala assim, ó, vós bem sabeis como me conduzi entre vós em todo o tempo, né? Quanto tempo a gente pode estimar que ele ficou lá na Ásia, né? Veja lá em Atos 19:10, ele fala, durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra de Deus, tanto judeus como gregos, né? Então, ele ficou, e fora alguns, lá no versículo 22 também do capítulo 19, quando ele enviou Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Então, além desses 2 anos, mais algum tempo, e aí você veja lá no capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. Ele arredonda o tempo de permanência dele na Ásia em 3 anos. Então, quando ele fala aqui, ó, durante todo o tempo eu me conduzi entre vós, né? Vocês sabem como é que eu me comportei. Versículo 19. Servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Ok. Fica nas cartas de Paulo, ficam bem claras que na Ásia ele sofreu grande perseguição. Inclusive ele diz que lutou até com feras. Foi um tempo bastante difícil para ele lá em Éfeso e na Ásia toda, né? Trabalhando ali na Ásia. Mas foi um tempo em que ele conseguiu edificar bastante a igreja em Éfeso. Tanto é que a carta aos Efésios é uma carta teologicamente bastante profunda, porque eles alcançaram um grau de conhecimento da teologia bastante significativo, né? E aí, vamos lá, agora ele está falando com os presbíteros de Éfeso. A única coisa que eu gostaria de salientar aqui é que a palavra presbítero é a mesma palavra usada para bispo. Veja aí no versículo 28, do mesmo capítulo. Capítulo 20. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Então, a palavra bispo e presbítero, elas são usadas como equivalentes. Embora presbítero, o significado de presbítero é ancião, né? É uma pessoa mais de idade, e a palavra bispo é guardião. A palavra bispo significa guardião, e a palavra presbítero significa ancião, mas elas são usadas com a mesma significância. Eles são responsáveis pela igreja, né? pelo pastoreio do rebanho. Tá bem? Então, agora, versículo 20, Bárbara. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Legal. Uma advertência legal. Ele fala assim, olha, tudo que foi possível ensinar, eu ensinei, que fosse proveitoso, e ele não tinha preguiça, não. Ele ensinava publicamente e, além disso, ele ainda ensinava de casa em casa. Então, assim, o trabalho de Paulo na pregação do evangelho era algo bastante intenso, o que implica que ele fazia discipulado também, que é uma coisa bastante importante quando nós estamos evangelizando, esse acompanhamento pessoal, que é o discipulado.
além de você levar a pessoa a reconhecer Jesus como seu Salvador, você se torna responsável também, né? Ou você pode, às vezes, terceirizar isso, mas é alguém da sua confiança que faça esse discipulado, o acompanhamento, que é o crescimento espiritual do novo convertido. Tá bem? E Paulo fazia isso com bastante intensidade, né? Versículo 21, Fábio. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Legal. Esse é o resumo da pregação do Evangelho, né? Se nós pregamos o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Quando ele fala com os gentios, né? Ele fala lá, testificando tanto a judeus como a gregos, né? Que são gentios, para os gentios era bastante significativo o fato deles se arrependerem de toda aquela idolatria e se voltarem para o Senhor Jesus Cristo. E para os judeus, que eles largassem ou deixassem as obras da lei, né, da salvação pela lei de Moisés, agora para a salvação em Jesus Cristo. Mas ambos eram exortados à fé no Senhor Jesus Cristo. Tá bem? E 22, Paula. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Tá. No original, essa palavra constrangido, ou seja, lá no grego, é amarrado pelo Espírito. E é Espírito Santo, viu? Espírito com letra maiúscula, né? Então, assim, Paulo foi dominado pelo Espírito Santo nesse sentido, né? Para que ele fosse para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Ele não sabia assim dos detalhes que ele iria sofrer. Mas veja lá o versículo 23, Diogo. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Isso ele tinha certeza, né? O Espírito Santo havia já preparado Paulo que todo lugar que ele fosse, ele seria perseguido e preso, em alguns lugares até preso, né? Veja no versículo 24, Rodrigo. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Legal. Ele deixa bem claro que ele não considera a própria vida dele como algo precioso. Essa vida na carne e no sangue, né? O que ele acha, o que ele considera mais importante é completar o ministério que o próprio Senhor Jesus colocou nas mãos dele para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Isso daí pode até grifar, evangelho da graça de Deus, né? Veja lá em 2 Timóteo 4:7, é o cumprimento desse versículo aí, 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. É a última carta que ele escreve, é a carta a Timóteo, e aí ele finalmente fala assim, olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Então, era isso o que Paulo tinha de mais importante na vida dele. A vida dele só faria sentido se ele realmente completasse o mandado do Senhor Jesus. E ele fala evangelho da graça de Deus. Quando ele fala da graça de Deus, está falando do sacrifício do Senhor Jesus, o seu único filho. Versículo 25, Natália. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Ok. 26, Bárbara. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Então, a gente volta naquela
constatação de que Paulo sabia que era a última vez que ele estava conversando com esses presbíteros da igreja de Éfeso, e ele fala uma coisa bastante séria, solene, né? Que ele está livre do sangue de todos eles. Essa responsabilidade também cai sobre cada um de nós. Quando nós deixamos de pregar o evangelho, nós estamos correndo o risco de sermos inclusos na culpa de sangue dessa pessoa. Nós sabemos que todo aquele que é chamado, que pertence ao Senhor Jesus, ele não vai morrer sem antes se converter. Porque o próprio Senhor já disse assim, que todos aqueles que o Pai me deu, nenhum eu perdi, né? Nenhum deles, a não ser Judas Iscariotes, que era já previsto para a perdição. Mas todos os demais, nenhum será perdido. Então a gente sabe que se a gente não pregar o evangelho, até João Batista falava, né? Deus pode suscitar dessas pedras filhos a Abraão, né? Ele pode levantar, até as pedras podem falar se a gente não falar. Isso pode até ser figurativamente, né? E eu não pregar o evangelho, Deus vai levantar alguém para pregar. Só que na minha conta vai haver esse peso, porque eu deixei de pregar o evangelho quando eu estava designado ou seria a pessoa mais próxima para pregar o evangelho e eu deixei de pregar. Então essa responsabilidade é uma coisa que nós precisamos temer, viu? É uma coisa que a gente deve temer. Quando Renato, Deus... Oi, pode falar. só fazer uma observação sobre esse assunto. Eu acho que tem algumas pessoas que acreditam nessa questão da doutrina da eleição como se fosse uma desculpa para não estar pregando o evangelho para pessoas, né? Se Deus já predestinou essa pessoa, né? Por que eu vou perder meu tempo pregando para ela? E quando você fala isso, baseado no texto de Paulo sobre o sangue, né? Culpado do sangue da pessoa, é interessante porque ele chama a nossa responsabilidade de pregar independentemente, né, de quem seja essa pessoa. Porque por mais que Deus saiba quem são os que ele vai salvar, não vem com uma plaquinha escrita aqui em cima, né? Esse é salvo, pregue para esse, né? Então, assim, é importante a gente fazer isso porque existem certos grupos de linhas de pensamento que acreditam que simplesmente quem vem na igreja é salvo. Quem não vem não há necessidade de pregar. Então é importante a sua colocação nesse sentido. A gente tem certeza que ele não vai deixar de ser salvo. Só que na nossa ficha vai estar constando que a gente foi omisso, né? Quando deveríamos ter feito a nossa tarefa. Ele fala isso em várias parábolas, né? Aquela dos talentos. O que você fez com o talento que eu te dei? Eu enterrei, né? Eu sabia que o senhor é um exigente, eu fui lá, enterrei o meu talento e não fiz nada com ele, né? Ele é punido e ele perde o talento que ele tem, então ele fala assim, olha, aquele que pensa ter alguma coisa, até o que pensa ter, perderá, né? Então é uma exortação bastante séria para as nossas vidas, porque às vezes a gente acha, bom, eu estou salvo, glória a Deus, agora que Deus levante alguém para pregar o evangelho, né? Quando, na verdade, nós somos chamados para sermos testemunhas, né? Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Nem todos nós reconhecemos que dons, né? Deus deu dons para cada um de nós, dons úteis ao reino, mas a pregação do evangelho é uma ordem dele para todos, independente do dom. Cada um tem o seu jeito. Se você prega fazendo artesanato, se você prega fazendo costura, vamos dizer, como Dorcas, se você prega o evangelho pregando mesmo, como Timóteo ou Paulo, né? Então, o jeito que você usa para pregar o evangelho depende do seu dom, mas você tem capacidade para pregar o evangelho. Eu tenho capacidade para pregar o evangelho.
todos nós temos capacidade para pregar o evangelho. Então, use os dons que Deus te deu para pregar o evangelho. É nesse sentido que está falando, tá bem? Mas esse estar limpo do sangue, lá no versículo 26, do sangue de todos. Ou seja, ele fez o máximo que ele pôde. Não escapou ninguém que ele não tivesse anunciado o evangelho do Senhor Jesus. Né? Versículo 27. Por quê? Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Não ocultou nada. Ele pregou o evangelho integralmente. Versículo 28, agora pode ser, Fábio. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Legal. Aqui no versículo 28, a igreja é chamada de rebanho. Né? É uma ideia do Velho Testamento. Né? Lá no Salmo 100, ele usa essa expressão, rebanho. Quer ver? Vamos abrir aqui rápido. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Né? Então, essa expressão rebanho, ela é usada aqui no livro de Atos, é até a primeira vez que está sendo usada nessa forma, mas ela é uma expressão judaica conhecida. Né? E ele fala sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, guardiões, né? Para pastoreardes a igreja de Deus. Algumas considerações. Por usar a palavra rebanho, é que se originou a palavra pastores. Né? Hoje nós usamos, nós temos um pastor, 2 pastores, pastor auxiliar. Né? Ele vem dessa forma de enxergar a igreja como rebanho de Deus. Né? Por isso que eles são chamados pastores. E veja lá, em 1 Pedro 2,9, é um versículo bastante conhecido. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós somos propriedade particular de Deus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. É isso que ele está falando aqui em Atos 20, versículo 28, quando ele fala assim, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A expressão, quando ele fala igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, é lógico que os primeiros discípulos não entendiam que o Deus, né, na verdade, como Deus Pai, havia morrido. Era claro para eles que esse Deus é o Senhor Jesus Cristo, o seu Filho que morreu no nosso lugar e nos comprou para pertencermos a Ele. Né? Então, quando ele fala igreja de Deus, a qual ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Ou seja, está colocando Jesus em pé de igualdade na Trindade. Nesse versículo ele fala dos 3, né? Fala do Espírito Santo, fala de Deus e implicitamente está falando em Jesus. Deixa eu tirar aqui. Aí a gente... João Paulo, deixei ser perdido aí, João Paulo, perdão. Então vamos lá, João Paulo. 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós entrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Tá. Novamente, ele continua nessa alegoria rebanho, né? Por isso que ele usa lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E em todas as cartas de Paulo, quando ele está escrevendo, ele está tratando desse assunto. Quase todas as cartas dele. Porque depois que eles saíram, começou a haver uma distorção do evangelho, começou a haver judeus, né, judaizantes, tentando reverter
para a circuncisão, para a lei de Moisés, né? Então, é esses que ele chama de lobos vorazes. E havia também os gnósticos, que o que era o gnosticismo? Apesar de ele não ser tratado explicitamente aqui por Lucas, era uma mistificação do evangelho. Aí começar a colocar misticismo dentro da igreja. Acaba, vamos dizer, o que aconteceu com a Igreja Católica, né? Você começa a colocar algumas coisas místicas dentro da religião e distorcendo o evangelho. Aí começa a ter assim algumas coisas, colocando coisas dentro do culto e colocando práticas místicas, né? Como até objetos místicos, né? Como se, por exemplo, uma cruz fosse um amuleto, né? Algumas coisas passam assim a ter dimensões místicas. Isso fazia parte do gnosticismo e era altamente combatido pelo Evangelho de Paulo. Tá bem? 30 e 31. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Tá. Então, olha que coisa grave, né, que ele fala no versículo 30. Porque ele fala, lá no versículo 29, ele fala de lobos vorazes. Mas no versículo 30, ele fala assim, vai se levantar gente da própria igreja. E isso daí são chamados falsos mestres, que também vão estar presentes em diversas cartas. Esses falsos mestres se levantam dentro da própria igreja. Eles distorcem a teologia de forma que eles acabam ficando acima da palavra. Eles têm domínio acima da palavra. Esses são falsos mestres, tá? Todo mestre ou todo aquele que prega o evangelho, nós estamos debaixo da palavra e não acima dela, né? Nós somos obedientes à palavra e não dominantes dela, tá bem? Então vamos lá. Então ele fala lá no versículo 31, vigiem e lembre-se que durante 3 anos não cessei de admoestar, ou seja, de exortar vocês, até com lágrimas a cada um. Isso mostra o grande amor de Paulo pelos convertidos, né? Paulo era, vamos dizer, um paizão, né? Cada discípulo dele, assim, ele tratava com todo carinho, com todo esmero, e na verdade nós deveríamos e devemos, né, seguir o exemplo de Paulo. Aqueles a quem o Senhor nos deu o privilégio de pregar, de termos filhos na fé, né? Nós devemos cuidar como filhos mesmo, com toda a perseverança, às vezes abrindo mão de nós mesmos para que aquele cresça e se desenvolva e chegue à estatura de varão perfeito, né? Versículo 32, Rodrigo. Ora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Ok. Nesse sentido, no versículo 32, quando ele diz encomendo-vos ao Senhor, não significa que eles precisariam ser ungidos, porque a gente viu lá no versículo 28, ele falou, atendei por vós e todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então, eles já estão consagrados pelo Espírito Santo, tá? O que ele está falando no versículo 32 é o seguinte, Senhor, eu não vou estar mais perto deles. Então, eu deixo em tuas mãos esse rebanho, né? É mais ou menos o que Jesus falou na cruz, né? Eu vou para o Pai e Pai, cuida desses aqui que tu me deste, para que nenhum deles se perca. Então, é isso que ele está falando no versículo 32. Eu encomendo-vos ao Senhor a palavra da sua graça, que tem o poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. E aqui ele usa a palavra edificar, que nós podemos ligar ao templo de Diana. Quando ele fala lá, ele está falando para os presbíteros de Éfeso.
e o templo de Diana era um edifício que foi considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, assim, só que ele é edificado como pedras, como um templo suntuoso, bonito. Mas ele está falando assim, a palavra tem poder de edificar vocês como igreja do Senhor e dar para vocês a herança junto com toda a igreja, ou seja, com todos os povos de todas as tribos, raças e nações. Eles também estariam incorporados na igreja de Cristo. 33, Natália. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Tá, 34. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Ele fala, no versículo 33, prata, ouro e roupas eram os sinônimos de luxo daquela época. Quem ostentava prata, ouro e roupas luxuosas eram os nobres, né? E ele fala assim, olha, em nada disso eu cobicei. Nada disso eu quis obter. E vós mesmos sabeis que ele trabalhou, né? E nós vemos lá que ele trabalhava com Priscila e Áquila, fazendo tendas, ganhando o pão dele e se sustentando. Eventualmente, ele ganhou, inclusive, ajuda das igrejas da Macedônia, Filipos principalmente. Filipos e Tessalônica foram 2 igrejas que cooperaram muito com o ministério de Paulo, né? Nos tempos difíceis em que ele atravessou, foram essas igrejas que realmente mandaram sustento mais de uma vez, como nós vemos lá na carta de Tessalonicenses. Versículo 35, Fábio. Renato, antes de eu ler ele, eu queria fazer uma observação importante. Você falou do tema lá dos gnósticos, né? Sim. É importante a gente se atentar que, às vezes, você lê o texto e fala assim, vou ver lobos vorazes, teve cilada dos judeus, mas o que acontece aqui, tá? Aqui, nesse período da história, começam a surgir os judeus cabalistas, que é a parte mística do judaísmo. E esses caras que vão influenciar, e é desses caras que Paulo está falando, né? Aí, nesse período que surge a compilação do livro da Cabala, que é o Zohar, né, que foi escrito pelo Ravi Akiva. Então, ele está falando especificamente desse grupo aqui, que eles já tinham sido expulsos de Jerusalém e agora eles estavam pegando essas novas seitas, assim, que na visão judaica da época era o cristianismo. Então, só para ficar claro mesmo. Tá. Os comentaristas, eles falam dos gnósticos, que eram realmente um problema nesse período, né? Mas Lucas não cita especificamente. Entendi. Esse assunto é tratado, vamos dizer, nas pesquisas históricas, né? Mas ele não é citado explicitamente aqui, mas dá para entender que Paulo tinha preocupação nesse sentido, né? De que isso ia acontecer. Inclusive porque o Espírito Santo também advertia e já antecipava para Paulo várias coisas que iam acontecer e causavam sofrimento no coração de Paulo, né? Até levá-lo às lágrimas. Sim, vamos lá. 35, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar que receber. Legal. Então, a receita que ele está dando, né? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Essa frase, mais bem-aventurado é dar do que receber, é realmente uma expressão citada por Jesus, embora ela seja um provérbio grego. Mas não importa o fato dela ser um provérbio grego. O que importa é que Jesus usou esse provérbio grego, né? E ele é a única expressão, vamos dizer, citada por Jesus fora dos evangelhos. Aqui em Atos é o único lugar que tem uma expressão citada, assim, vamos dizer, do Senhor Jesus, fora dos evangelhos, é nesse versículo. Que ele puxa, né, uma frase de Jesus dizendo assim, mais bem-aventurado é dar do que receber. E para terminar, Bárbara, 36.
Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijaram. Lê o 38, JP. Entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Até o navio. Tá bom. Bom, aqui já é a cena final dele se despedindo, já na praia, lá no porto, né? Era comum, na rotina de oração, eles orarem em pé, mas em pé nas sinagogas, né? Mas em ocasiões especiais, eles usavam orar de joelhos, né? Então foi esse momento especial em que eles se ajoelham na praia e orou com todos eles, com todos os presbíteros da igreja de Éfeso e mais os visitantes, né? Então houve grande pranto, choro, né? E eles se abraçavam afetuosamente a Paulo e o beijavam. Essa expressão abraçar e beijar e chorar também é comum no Velho Testamento. Lembra lá quando Jacó encontrou seu irmão Esaú, né? Saul, seu irmão Saul, desculpe. Né? Quando Jacó encontra Saul, eles se abraçam e choram, né? Também acontece com José, quando ele se encontra com os irmãos dele, quando ele se revela aos irmãos, também aparece essa expressão, se abraçaram e choraram. E também quando José reencontra o pai dele, Jacó, né? Quando ele encontra o pai Jacó, diz que ele se arrojou ao pescoço do pai e chorou longamente, por um longo tempo, né? Então, essa expressão de carinho, de amor, de se abraçar e chorar juntos, é uma expressão que Deus move, né? É Deus que coloca isso no nosso coração. E é um momento que fica bastante triste, né? Ele fala lá no versículo 38, que o JP leu, entristecidos, especialmente pela palavra que ele disse que não mais veriam seu rosto. E aí ele foi embarcado no navio. Paulo tinha essa certeza. Não mais voltariam naquele lugar. Quer porque ele havia concluído já o seu evangelismo, né, durante todo o tempo que ele ficou lá na Ásia, ou mais especialmente porque Deus já tinha colocado no coração dele que ele não voltaria naquele lugar, né? Então não devemos perder as nossas oportunidades, devemos nos esforçar para fazermos o que a gente pode fazer enquanto é dia, né? Que nem Jesus disse, fazei tudo enquanto é dia, porque vai chegar a noite e quando a gente não pode mais fazer as nossas tarefas, né? Então aproveitemos as oportunidades que o Espírito nos dá e façamos aquilo para o qual fomos chamados, tá bem? Na próxima semana nós seguimos para o capítulo 21 e aí já é a viagem de Paulo para Jerusalém. E vamos ver, não perca os próximos capítulos, tá bem? Alguém quer fazer um comentário? Falar alguma coisa? Tá bem? Então, tá bom. Tenham um ótimo domingo. Deus abençoe. Rapidinho. Pode falar. Eu queria saber se o pessoal topa dar um sorriso bem bonito aí pra gente tirar um print dessa tela e Que legal. Pode deixar. Vamos lá. Então, gente, sorriso aí. Valeu.